Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Quarta com Café de hoje. Um Quarta com Café que aqui onde estou em Indaiatuba tá friozinho, por isso eu trouxe hoje o meu café na minha canequinha térmica. Mas esse é um espaço para a gente falar de carreira com mais clareza e com menos fantasia. E veja, hoje a gente vai entrar num tema que muita gente pensa, mas pouca gente entende de verdade. A transição do CLT para o empreendedorismo. Exatamente. Porque sair do CLT não é difícil, gente. Difícil é sustentar o que vem depois. E para essa conversa deliciosa que nós vamos ter aqui, eu trouxe alguém que viveu e vive isso na prática. Uma amiga querida, ela é pioneira na comunidade. Ela é uma pessoa muito especial, que é a Thalita Rego, fundadora da Alma Brand, uma agência de marketing muito especial, com mais de 20 anos de experiência em estratégia, melhoria contínua, carreira e marketing. Hoje ela está ajudando empresas a estruturarem seu posicionamento, sua comunicação com consistência, ou seja, ela está ajudando as empresas a terem um departamento de marketing de uma forma simples, consistente e de verdade, ajudando muita gente, muitos empreendedores. A Thalita é o meu departamento de marketing, só para vocês terem uma ideia. Então, o que mais chama a atenção nessa trajetória da Thalita, para mim, é a visão de processo, sustentabilidade e não só execução. Thalita, de verdade, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Vamos chamar a nossa convidada de hoje, porque de fato, Thalita é alguém neste bate-papo. Vamos lá. Opa, deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Thalita ajeita dela também. Aí. Bom dia, Thalita, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Ó, pessoal, vocês nos avisem aqui se vocês estão nos ouvindo, porque da última vez o Instagram sabotou a gente, mas eu acho que isso não vai acontecer hoje. Eu acho não, tenho certeza que isso não vai acontecer hoje. Thalita, você viu que eu falei aqui mais ou menos quem você é, a questão mais técnica e tudo mais, mas eu queria ouvir de você, mulher. Quem é Thalita? Bem, as pessoas falam, quando fazem essas perguntas, eu acho tão difícil, sabe por quê? Porque a gente não é uma única coisa, né? A gente é um ser composto de várias coisas. E antigamente, quando eu falava assim, quem é a Thalita? Eu já vinha com o lado profissional, já falava da minha profissão, já falava da minha agência, já falava... E hoje em dia eu falo assim, gente, não é só isso, não é só o profissional, né? Então, a Thalita é a mãe, a Thalita é a esposa, a Thalita é a amiga, a Thalita é a pessoa que cuida dela mesma, né? Então, tem muitas coisas por trás dessa pergunta, quem é a Thalita? Então, eu sou, sim, uma empresária, mas além de ser empresária, dona de uma agência de marketing, eu também sou mãe da Lívia, que tem 7 aninhos, eu sou É uma esposa do graça. Matheus, que é um protético, eu sou mãe de pet, da Doguita, minha shih tzu que tá aqui do meu lado, a barriga pra cima, dormindo escancarada no cobertorzinho dela. Então, assim, sou apaixonada por desenvolvimento humano, uma pessoa que adora estudar comportamento humano. Então, é um pouquinho de tudo isso. Isso mesmo. Você falou um negócio que eu defendo muito, né? Que a gente precisa entender todas as áreas da nossa vida, todos os papéis que nós vivemos e vivenciamos, e você traz isso na prática. Então, se torna ainda mais especial a nossa conversa de hoje. Mas antes da gente entrar na parte mais técnica do assunto, Thalita, eu sempre pergunto para as pessoas, para os meus convidados especiais, como vocês me conheceram. Então, Thalita, como que você me conheceu? Você lembra? Vamos ver se você lembra, se você tem ideia, se eu lembro também, porque faz tanto tempo que às vezes eu fico me perguntando aqui onde que foi, como foi. Bem, a gente se conheceu dentro de um grupo de mentoria de negócios digitais, que nós dois estávamos dentro desse grupo, que era da Flávia Mota, na época. Então, você entrou lá porque você estava nesse movimento também de montar um negócio digital, e eu também. E aí a gente se conheceu por lá.
Legal. E aí, quando eu estava dentro desse grupo, foram surgindo ideias de negócios, e foi quando eu abri a agência. Comecei a agência, e você foi uma das primeiras pessoas que acreditou no meu trabalho. Eu Olha divulguei lá dentro, só. abrindo a agência, e você veio, e desde aquela época a gente está juntos aí, acho que faz uns 3 anos já, isso, 3 anos e Olha, pouco. acho que mais, hein? Mas é por aí. O É, tempo passa, menina. Olha, voa assim. A gente às vezes fala, acho que foi uns 3 anos. Quando a gente vai ver, já foram mais. Porque de verdade, assim, faz muito tempo mesmo. O fato é que Thalita me ajudou muito, vem me ajudando. Thalita também faz parte da comunidade. Também foi uma das que acreditou e foi pioneira. Hoje ela é pioneira da comunidade. Então a gente tem uma sinergia muito legal. Thalita, me conta uma coisa. Quando porque isso passa na cabeça de todo mundo, né, que quer fazer uma mudança, né, que considera sair do CLT. Você lembra quando foi esse momento que você falou assim, eu acho que eu preciso sair daqui? Você tem ideias? Quando que eu essa lembro chama começou a se acender da, dentro de de você? quando nasceu essa faísca. Essa faísca, na verdade, nasceu em mim quando eu conheci meu marido. Naquela época era meu namorado, né? E ele vem de uma família de empreendedores. Ah, que legal. O pai dele tem um laboratório de prótese dentária, e passou o legado para os filhos. Então, eles têm a empresa deles, e eu comecei a acompanhar, a fazer parte do ambiente deles, e o estilo de vida deles era muito diferente do meu. Eu trabalhava na CLT, eu era uma pessoa assim muito workaholic. Assim, o meu falar, por exemplo, que eu tinha ficado 24 horas dentro da fábrica. Quem nunca, né? Ali, sabe? E sabe aquela coisa de não, eu visto a camisa. Era uma outra fase bem diferente da minha vida. E eu nunca tinha tido contato com essa outra realidade, sabe? Por mais que meu Uhum. pai já tinha tido um negócio, mas era um movimento muito diferente da experiência que eu tinha tido de negócios dentro da minha família. E o estilo de vida deles, assim, eu adorei. Eu falo assim, gente, todo dia você para na hora do almoço e você tira um momento para dormir 10 minutos. Olha Aí eu assim, só. todo dia, eu, meu pai, meus irmãos, a gente tem esse momento. A gente sai, cada um vai almoçar na sua casa e a gente tira um soninho de 10 minutos ali para recuperar. Eu falo, gente, eu não consigo. Às vezes eu almoço correndo e sem sair da fábrica. Aí eu comecei a ver pequenas coisas. E aí eu pensei assim, nossa, eu acho que um dia, quando eu for mãe, eu vou querer ter um negócio, mas foi assim, vou querer ter um negócio. Do que? Fazer o quê? Não tinha a menor ideia. E Foi você só lembra plantar. que ano que foi isso, Thalita? Ai, Jorge, isso deve ter sido por volta do quê? Acho que se a gente está em 2026, acho que foi uns 2014. 2014, foi 2014. Eu lembro que era ano de Copa do Mundo. Ah, com certeza. Não, e eu tô te perguntando porque as pessoas chegam até mim. Ontem até participei de um grupo lá onde eu fui sabatinado e me fizeram essa pergunta, assim, qual que é o momento ideal para fazer uma transição, uma mudança, enfim, né? E eu falei, cara, o momento ideal é o agora, assim. Mas não que, tipo, você decidiu e começou e você mudou, né? É uma jornada, assim, como você está falando. Então, e nós estamos falando já para mais de 12 anos, né? E dentro desses 12 anos eu tenho certeza que muita coisa aconteceu, muitos desafios, né? Mas eu acho que o desafio maior foi esse processo interno, porque pelo menos para mim foi assim, né? Um entendimento, que nem a gente falou assim, quando a faísca surgiu, então você olhou uma coisa que te chamou a atenção, que você pensou, nossa, eu gostaria de ter um estilo de vida desta forma, então essa chama ligou. Mas como que foi esse processo, assim, antes de você falar, não, realmente agora eu vou sair do CLT? Você lembra, assim, tipo, se você teve medo, se você teve angústia, se você teve... Como que foi isso? Você consegue lembrar? Eu lembro exatamente do dia que caiu a minha ficha, assim, que eu falei assim, cara, eu não quero mais estar no CLT, né? E só antes de abrir para você responder, assim, nada contra, gente, o CLT. O CLT é extremamente importante para as pessoas,
né, pro país. Então a gente não está aqui, né, de certa forma, menosprezando nem, né, fazendo mal juízo de valor sobre o CLT, até porque foi muito importante para mim, tenho certeza que foi muito importante para a Thalita, mas a gente muda, tem momentos e momentos da nossa vida, né? Então você às vezes está nesse momento agora, de tipo assim, poxa, acho que o CLT já não é mais para mim. Então por isso que nós estamos conversando com a Thalita. Thalita, você lembra desse processo, assim, como que foi? Né? Eu acho que você já estava há muito tempo lá também, então tem toda uma questão de segurança. Me conta um pouco assim. Você teve medo, não teve? Como que foi isso? Medo, com certeza. Ah, é, eu, para você ter uma ideia, a Sementinha nasceu em 2014. Eu fui abrir meu Uhum. negócio em 2019. Então, 5 anos assim, depois. foram 5 anos. Eu não conseguia ter ideia de um negócio. Então, assim, eu participava de cursos, de imersões. Eu lembro que em 2016 veio muito boom do digital, dos grandes players, e falando que era muito possível você viver de tudo. Então, época de fórmula de lançamento, tudo aquilo. E falava, venha que você nem precisa saber o que você vai fazer. Aqui dentro você vai descobrir tudo, sabe? Piscou o olho, você fez, né? Era assim a promessa. Parecia tudo muito mágico, parecia que você ia entrar naquele negócio e você ia descobrir, assim, a paixão da sua vida e ia se dar muito bem, ia ganhar muito bem. E não foi bem assim que aconteceu, né? Quando eu ia participando dessas imersões e tudo mais, e eu não conseguia pensar em um negócio para mim. E tava assim, eu gostava muito da minha carreira na CLT. Tem pessoas que falam assim, não, eu sou frustrada, eu não gosto disso. Eu não, eu amava, não posso falar isso não. Eu sou muito grata pelo período que eu vivi lá. Eu gostava muito do que eu fazia, sabe? Uhum. Então, tudo isso era cômodo, porque eu fazia o que eu gostava, eu tinha um cargo legal, eu estava numa posição que eu sempre sonhei, fazendo algo que eu gostava. Então, o que eu queria mais era mudança no estilo de vida. Então, eu pensava assim, como é que eu posso continuar fazendo isso daqui, mas sendo um negócio meu? Aham. E aí começou nessa ideia de, quem sabe, ter uma consultoria, alguma coisa para que eu continue trabalhando com a parte, na época eu trabalhava com planejamento estratégico, rotina de gestão, que consiga continuar trabalhando com isso. E aí nessa eu fiquei grávida, eu casei, engravidei. E durante a minha licença maternidade, eu falo assim, às vezes a gente fica com um sonho, com uma vontade, coloca essa intenção, mas vem o medo de tomar essa decisão. E aí Deus vai lá e dá uma empurradinha, fala, tá, deixa eu empurrar essa menina um pouquinho para ela voar, pra ela ir. E aí foi o que aconteceu. Eu recebi meu primeiro empurrão, que foi o quê? Durante a minha licença maternidade, a empresa que eu trabalhava resolveu fechar o meu setor. Não Aham. ia existir mais esse setor. Eles iam fazer junção. Então, existiam 3 gestores para cada área. Eles resolveram juntar tudo em um gestor só. Virar um grande setor. E nessa, durante a minha licença maternidade, eu fui vendo meu gerente sair, os meus colegas sair, todo mundo saindo. Eu já fiquei ligada. Falei, gente, quando eu voltar, eu não sei se Como vai ter vai lugar para ser? mim. E foi dito e feito. Quando eu voltei, não existia mais aquela posição. Se eu quisesse continuar daquela maneira, eu teria que mudar da minha cidade. E como eu falei, meu marido tem um negócio, uma empresa na cidade. Não Uhum. era, eu não cogitava mudar daqui. E aí eu falei, eu acho que agora é a hora de eu abrir minha consultoria. E aí eu saí. É, é E aí, legal te ouvir falar desse empurrão. Eu vou deixar você continuar, porque assim, a gente, a gente pensa que para fazer essas mudanças tem que ser um processo sozinho, né? Isolado. E aí a gente não percebe essas coisas, né? Assim, tipo, o quanto o empurrão é importante, o quanto às vezes você está num grupo é importante, o quanto às vezes você tem alguém que enxerga você muito mais, né? Muito mais capaz do que você mesmo, né, Thalita? exatamente. E eu tinha alguém do meu lado que me enxergava muito mais capaz, tinha, não, eu tenho, que é o meu marido. Quando eu falei para ele, eu
eu quero mudar, eu quero ter o meu próprio negócio. Ele me deu muito apoio. E isso me trouxe, assim, muita segurança para arriscar, sabe? Para Uhum. sair e falar, não, eu vou tentar isso daqui. E aí eu fui abrir minha consultoria. Comecei o movimento de visitar empresas aqui da minha cidade, de tentar participar, de dar uma palestra. E aí eu lembro o que eu fiz. Eu comprei, eu falei assim, gente, eu vou tentar dar uma palestra. Então preciso aprender da palestra, porque eu Uhum. sei dar treinamento, porque eu dava muito treinamento dentro da função que eu exercia no CLT, eu dava muito treinamento. E aí eu comprei um curso, e aí daqueles cursos que tinham que falava assim, gente, eu vou dar essa palestra e vai bombar de gente, minha agenda vai. Nossa, parecia aquele negócio assim que vou ficar rica do dia para noite. Eu lembro que Sim. meu pai sempre me trazia pro chão, tá? Então não é assim. Empreender não é assim como você está pensando, as coisas não vão assim. E eu não, é que você não conhece esse novo mundo. E aí o que aconteceu? Aham. Veio mais um empurrão, a pandemia. Jorge, eu não tinha Instagram pessoal. Eu não era pessoa da rede social. Olha só. Nada, não tinha nada. E aí todo mundo falou, tipo, palestra que eu tinha agendado, que eu tinha comprado o super curso que ia me tornar a palestrante presencial, não tinha mais. Todo mundo falou assim, ó, você vai ter que ir pro Instagram, você vai ter que dar palestra, agora é lá, as coisas são lá. Desafio, né? Aí lá vai eu abrir uma conta no Instagram. Eu lembro que eu fui na casa da minha cunhada e falei assim, me ensina como é que faz story. Eu entrei no Google e digitei, o que que é feed? O que que é story? Como é que faz um post? Os meus primeiros posts, se alguém tiver paciência um dia de rolar meu feed lá no E nós Google, estamos falando de uma pessoa que hoje é dona de uma agência de marketing. exato. Os Olha meus posts isso, eu né? A fazia no capacidade. PowerPoint, porque era a ferramenta que eu conhecia. Então, gente, eu demorava um século para fazer um post no PowerPoint, tentar enquadrar para caber ali no negocinho, no enquadramento do Instagram. Nossa, era assim, um parto para mim. E aí o que que eu fiz? Falei, vou começar a estudar marketing. E Legal. aí foi quando eu comecei a estudar marketing sem parar para poder divulgar a minha consultoria. E assim, o que eu vejo, Jorge, hoje, muitas vezes a gente acha que vai sair da CLT, vai vir para um negócio. Eu tive muito essa expectativa, que eu ia Uhum. sair, eu ia vir para um negócio, e eu ia abrir uma empresa e eu já ia começar ganhando umas 3 vezes mais do que eu ganhava. Isso é Era importante você dizer. a expectativa. Eu falava assim, não, eu vou sair, vou ganhar muito mais do que eu ganho, o meu negócio vai dar certo, e mesmo tendo alguém do meu lado falando, não é assim que as coisas funcionam. Mas eu acreditava nisso. Eu falava, não, gente, para mim vai ser. No meu caso, vai ser. E aí vem a fase da frustração e do desapego também que eu falo. Por quê? Eu comecei com uma consultoria para pequenas empresas. Comecei a atender os primeiros clientes. E aí eu vi primeiro que aquele negócio sozinha não ia dar. Eu precisava de ajuda. Foi quando eu fui procurar uma mentora. Eu lembro Uhum. que eu falei assim, Deus, coloca no meu caminho alguém que é capaz de me ajudar. E Legal. aí aconteceu um anúncio dessa mentora que está comigo até hoje também. E eu falei, não, é isso aqui que eu estou precisando. Na época, nem entrei na mentoria. Estava entrei em um curso dela, que você também depois fez esse curso, que era um curso que a gente fazia para ser estrategista de carreira. Uhum. E aí eu fiz essa formação em estrategista de carreira, porque eu vi que tinha várias ferramentas ali que ela mostrava que ia me ajudar demais com esse processo, com a minha consultoria. Fui fazer formação em coaching, porque eu via que faltava alguma coisa relacionada a desenvolvimento humano nesses donos de pequenas empresas que eu não atendia. Então, eu comecei a agregar. Falava, só o que eu achava assim, gente, eu só tinha trabalhado em multinacional, empresas bem grandes, renomadas. Então, para Só mim, isso. os cursos que as empresas tinham me pagado era suficiente, eu sabia muito. E aí, quando eu fui para o campo, eu falo, não, o mundo
desses clientes que eu quero atender não é aquele mundo que eu vivia. Eu preciso de Olha, mais. é muito legal você falar isso, porque assim, para mim foi muito igual assim também essa questão. Na hora que eu decidi mudar, é como se eu virasse uma chave e achasse que aquilo ia acontecer muito rápido. E eu lembro que a frustração veio quando eu sabia, tinha certeza, mas eu não conseguia ainda chegar onde eu estava. Isso me paralisou muito, no sentido de até de ficar meio revoltado, assim, do tipo, como assim? Eu já sei o que eu já quero, enfim, eu estou me movimentando para aquele caminho e as coisas não aconteciam, né? E veio o medo, como você falou, veio muita coisa assim que a gente também acredita, como eu acreditava, como você também, que aquilo que eu tinha aprendido e que eu fazia não servia também já para aquele movimento. E é muito interessante que hoje, Thalita, eu tenho muita certeza e utilizo muita coisa que vem de lá. Por isso que eu falo muito também que a gente nunca começa do zero. A gente às vezes tem essa impressão, tipo, vou montar um negócio, né? Vou começar do zero e a gente começa a consumir muita coisa. Foi assim com você, foi assim comigo. E vem muito da insegurança, né? Nossa, assim, de um ambiente novo, né? A gente achar que aquilo que a gente tem simplesmente é descartado, né? O que que você vê, Thalita, né? O que você poderia compartilhar dentro dessa trajetória que pouca gente viu, que você passou assim? Então, quando você olha lá em 2014, aquele despertar, hoje você está com essa agência, né, que está cada vez mais crescendo, se desenvolvendo, depois eu quero entrar muito nesse movimento, porque assim, quando a gente fala agência de marketing, tem um monte, né? Mas a sua agência de marketing, ela tem um quê de Thalita mesmo, assim, que é só seu, assim, isso é muito legal. Então, quando você vê hoje, né, você crescendo, você, né, se tornando departamento de marketing de várias empresas, negócios, o que, que pouca gente viu que você poderia compartilhar dessa trajetória, assim, ou que você passou, o que você sentiu, porque tem, eu costumo dizer que muitas vezes no final da noite, por mais que a gente tenha marido, esposa, também minha esposa me apoia muito, às vezes nós estamos tomando um banho à noite, sozinho, chorando, porque tem coisas que só a gente sabe, só a gente sente. Como que o que que você poderia compartilhar assim que você viveu nessa trajetória que pouca gente sabe assim? Eu acho que, para mim, uma das coisas que foram assim, mais difíceis na época foi a parte de abrir mão de ideias iniciais. Por exemplo, eu comecei com uma consultoria para pequenas empresas, de rotina de gestão, planejamento estratégico. Era isso. E aí, para mim, era muito difícil fazer uma transição como empreendedora. Deixar de fazer algo que eu fazia por anos dentro, da minha carreira corporativa. Eu tinha, assim, vergonha de falar para as pessoas que eu ia começar a fazer algo diferente daquilo. Então, assim, Nossa. sofria de falar, nossa, eu tô indo para um caminho totalmente diferente, não era isso que eu fazia, eu não vou ter, na minha cabeça assim, eu não vou ter autoridade para isso. As Uhum. pessoas vão achar que eu não sou boa, sabe? E aí eu lembro que assim, eu comecei primeiro, a primeira coisa que eu vi, falei assim, eu acho que eu vou começar a trabalhar com mulheres como eu. Mulheres empreendedoras, eu estou aqui com a minha formação de coach, de estrategista de carreira, analista comportamental, que aí eu comecei a fazer um monte de coisa relacionada a formações e desenvolvimento humano. Eu falei, então vou abrir um programa para mulheres que querem empreender, mas que estão perdidas, não sabem o que fazer. Como eu fiquei um bom tempo sem saber o que fazer. Eu lembro que eu Uhum. chamei o programa Paixão Empreendedora. Uh, o que muita gente não vê é que assim, foi muito difícil tomar uma decisão de que eu não ia ser mais uma consultora de planejamento estratégico e rotina de gestão, para me tornar, de repente,
eu não conseguia nem me dar um nome, sabe? Uma estrategista de carreira. Uhum. Então eu colocava isso na minha bio e tirava, estrategista de carreira, aí tirava. Tentava achar o nome, sabe? Aham. E, o que o povo vai achar? Que ela virou coaching agora? Que ela é o quê, sabe? E foi um Sim. processo. E aí depois, ok, comecei a fazer isso, e aí começa uma fase de que parecia um samba do crioulo doido que eu fazia, sabe? Ah, não, eu tenho esse programa, mas eu tenho que continuar falando daquilo, eu não posso abrir mão, então eu vou vender cursos sobre isso. Então você entrava no meu Instagram, você não entendia direito o que eu falava. Porque eu estava falando para mulheres que querem empreender, mas ao mesmo tempo eu estava falando de rotina de gestão para empresas, porque eu não poderia abrir mão daquilo. Sim. Então eu vendia Isso que você cursos. falou, isso que você está falando, Thalita, aconteceu comigo também. Eu não sei se você estava numa sessão, que eu acho que era um programa que a gente participava, que uma das mentoras falou assim, Jorge, não é mais isso. Você tem que falar sobre isso, que era sobre carreira. Cara, eu fiquei numa revolta tão grande, eu fiquei, eu acho que quase que uma semana tentando processar aquela informação, que é isso que você está falando, é o desapego, né? Como assim? Eu vinha falando de produtividade, planejamento, que isso assim, comia com farofa, né, que a gente precisa dizer. Eu sou muito bom nisso também. E eu falei, não, como assim carreira? Eu olhava para minha carreira e falava assim, mas minha carreira não tem nada demais. E as pessoas olhavam e sempre queriam, né, entender como que as coisas aconteciam. E foi um parto. E aí, pegando o gancho com o que você trouxe, e até para nossa audiência, né, quem está aqui ao vivo e quem vai assistir gravado, é muito importante você se movimentar. Quando eu falei lá no começo da live que uma transição, o melhor momento é o agora, é o hoje, é porque quanto mais rápido você se movimenta, mais rápido você vai entender e vai chegar naquele ponto que você quer, que você às vezes nem sabe qual é. Né? E eu estou vendo isso na sua história, eu vi isso na minha história, eu vejo isso na história de várias pessoas, porque entre o que a gente quer aqui, né? Vamos supor lá em 2014, que era sair do CLT, e o estilo de vida que você queria, existiram vários momentos, vários processos, várias transições. E hoje, né, acredito, depois você vai me confirmar, que você tem o estilo de vida que você sonhou lá atrás, só que você só conseguiu chegar aqui por conta desses movimentos. Então a gente quer fazer um pulo gigantesco. Não, eu estou aqui no CLT, vou criar um negócio e rapidamente vai acontecer. E a gente não sabe, né, para onde vai esse caminho. Eu costumo dizer assim, ó, a gente coloca no GPS, né? Então vamos supor que existe um GPS da transição, né? Então você fala assim, ó, estou aqui empregado na empresa tal e eu quero, meu destino é aquele estilo de vida, tal, 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 né? Como se fosse no Waze mesmo. O GPS ele pode até te dar um caminho, né? Tipo, ó, para você chegar aqui e ir lá é esse caminho aqui. Só que dificilmente, eu acho que você vai fazer todo o percurso que ele descreve. Porque conforme você for andando, né, fazendo paralelo, você vai falar, opa, peraí, ó, essa rua aqui não tá tendo uma obra, você tem que desviar, né? Aí você olha aqui e fala, não, mas não é isso que eu quero. Então, peraí, eu tenho que botar uma rota diferente aqui no meio do caminho. E esse caminho ele vai se moldando de acordo com a sua evolução. Então, você vai fazendo várias formações, né? Você foi sentindo realmente se era aquilo ou não. Só que isso, Thalita, talvez se não foi assim com você. Você só foi entendendo a partir do momento que você foi caminhando. Com certeza. Então, é assim, qual que foi a maior ilusão, ou qual é, na sua visão, a maior ilusão sobre sair do CLT? Eu acho que a maior ilusão que eu vejo as pessoas tendo, principalmente é, mulheres, é uma romantização, principalmente do trabalho em home office. Porque hoje eu vejo que a grande maioria que quer sair do CLT, mesmo que trabalhe em home office, porque eu já trabalhei em home office no CLT, é muito diferente de você empreender estando no home office. E existe uma romantização que o mercado coloca de que é o quê? Aquela vida de você trabalhando com notebook na praia, de você estar trabalhando e um neném aqui no seu colo.
E eu tive essa romantização, eu achava, nossa, eu olhava isso e me brilhava os olhos. Quando eu vivi isso, de levar um notebook para a praia, de colocar o neném no meu colo para trabalhar, eu vi, não é legal. Gente, não é gostoso isso. Quando você tiver essa experiência, você vai ver que se você está na praia, você quer estar na praia, você quer curtir com a sua família. E se você levou o computador para a praia, é É, porque você não conseguiu tirar férias 100%. Claro que você foi consciente, foi uma decisão sua fazer isso, tem todo um processo por trás. Se você colocou a sua filha, o seu filho para trabalhar no seu colo, foi porque estava precisando de uma atenção sua e você estava tendo que entregar alguma coisa ao mesmo tempo. E aí você não conseguiu nem dar atenção para o seu filho direito, nem para o trabalho direito. Então, o uhum, que eu vejo é uma romantização, muitas vezes, sabe? Que quando você vive isso na realidade, não é esse mundo de flores. Assim, exatamente. você é meu mentor também, você já viu eu compartilhar com você momentos que eu chego assim e falo, perdi o meu cliente mais importante. Perdi um cliente que dava um faturamento muito bom para minha empresa. E agora? Estou morrendo de medo. Será que eu vou conseguir um outro cliente? Sabe? A É, gente deu isso junto essa já e você. romantização vende, né? Essa romantização vende e as pessoas caem nisso, porque é a necessidade que você tem, né? E esse negócio que você falou é muito importante, porque assim, ó, existe uma diferença entre você entender e unificar todas as áreas da sua vida, que é uma das coisas que eu defendo muito, daí a gente aprender a como viver essa vida dinâmica, com imprevistos, e a gente se tornando cada vez, né, uma outra versão de nós mesmos. Entre saber que o momento de descanso é um momento de descanso. Né? Quando você fala do notebook na praia, ok, assim, no sentido assim, você pode levar o notebook para uma viagem em família e até trabalhar de certa forma, mas se você está na areia com a sua filha e com o seu marido, é na areia com a sua filha e com o seu marido que você tem que viver. Em algum momento ali, tudo bem, você pode sair e tal. Só que o que a gente escuta é que é possível fazer tudo ao mesmo tempo, equilibrar tudo isso de uma forma romântica, né? E isso Uhum. fere a gente muitas vezes. E aí, acho que esse é um dos erros, né, que a gente vê mais se repetindo, é as pessoas acreditando numa fórmula mágica, fácil, né? E eu falo muito, né, Thalita, você vê isso, né? Vai ser difícil, né? Vai ser complicado muitas vezes. Só que o propósito que você tem, que no caso seu era ter aquele estilo de vida, ele alimentou você durante todo esse período. Muitas vezes a gente está no CLT e a gente já percebe que aquilo não faz mais sentido para a gente. É como se a gente perdesse esse propósito, né? Não quer dizer que vai ser fácil a transição. Só que ela pode ser leve, ela pode ser gostosa, você pode curtir o processo, né? E o que que você acha, Thalita, assim, tipo, porque eu já vi muitas pessoas, né? Ah, vou empreender, depois de um tempo volta atrás. O que você acredita que faz uma pessoa voltar atrás? Olha, eu vou te falar o, o que eu acho, o que foi minha realidade, sabe? Uhum, Para mim, faz a maioria das pessoas voltarem atrás é o dinheiro. Em que uhum, sentido? Você não conseguir mais, por um período, ter o mesmo prolabore ou salário que você tinha na CLT. Só que você quer uhum, manter o seu estilo de vida, não só o seu, você quer principalmente manter o da sua família. E aí, você não vai, não é que você não vai, pode acontecer de você ter uma ideia de um negócio e que você já vai começar surfando alto, ganhando bem. Não foi o meu caso. Quando eu comecei, era uma venda aqui, de um processo, outra ali, sabe? Eram coisas pontuais, não me trazia o caixa que eu precisava. uhum, E aí eu lembro que assim, depois de um tempo ali, batendo cabeça, eu acho que eu já estava indo para o segundo ano, eu recebi uma proposta de voltar.
e eu estava precisando muito de dinheiro naquela época, assim, falava, nossa, eu preciso é, movimentar aqui, eu preciso ajudar na minha casa. E, assim, a primeira proposta que eu recebi foi primeiro de uma agência de marketing. A minha Uhum. mentora estava abrindo uma agência de marketing, e aí naquela época eu fui para ir como prestadora de serviço. Então foi o primeiro processo que eu falei assim, vou fazer algo em paralelo ao que eu estou fazendo hoje dos meus programas. É uma maneira Aham. de trazer dinheiro a mais para o caixa. Então eu fui lá prestar serviços. Ela falou, Thalita, você está mandando bem no seu Instagram. Você já pensou em fazer isso para em outro lugar, levar isso como uma carreira em paralelo? Eu nunca tinha cogitado isso. Mas por que não? E aí foi quando surgiu a primeira sementinha para nascer a agência. E aí eu fui lá Legal. trabalhar como copywriter. E aí adorei trabalhar nos bastidores, porque eu estava vindo para o palco. E de repente estava Uhum. por trás, participando de lançamentos, de alguns players, escrevendo, sendo um copywriter para lançamento, para o Instagram, para várias coisas que eles faziam. E aí a agência fechou. E aí a agência fechou, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu quero continuar com essa parte do marketing que eu estou gostando. Então, eu vou vender curso de Instagram. Para quem não sabe mexer, quer começar a mexer, para ensinar como a pessoa mexe no Instagram. Porque tinha muita gente naquela época ainda que não sabia fazer nada. Comecei a vender os cursos, mas não estava dando retorno financeiro ainda que eu queria. Deu um retorno financeiro melhor do que eu estava tendo, que aí foi mais uma Aham. mudança de negócio. Agora eu estava indo vender cursos sobre Instagram, mas eu analisei a proposta, conversei com meu marido, falei, não, eu vou voltar. Só que eu voltei com um pensamento assim, muito. Uma meta muito clara na minha cabeça. Primeiro, deixei super alinhado com a empresa que eu tinha um negócio e que eu ia Legal. continuar tocando esse negócio, porque esse negócio de vou levando na surdina em paralelo uma outra Não é coisa que legal. não é legal, não é legal. E aí eu deixei muito bem claro, não dava conflito de valores, porque vender curso de Instagram não tinha nada a ver com a atividade que eu fazia. E eu voltei, foi quando eu voltei em home office, e eu pensei, eu falei, eu não vou abrir mão do meu sonho de ter um negócio. Eu vou levar as duas coisas, e quando eu me senti bem financeiramente com esse outro lado, aí eu vou voltar e tocar só esse lado. Legal. E hoje, eu teria, se eu tivesse a maturidade que eu tive naquela época, eu teria feito isso quando eu saí da CLT da primeira vez. Eu teria ido para um novo emprego, feito essa organização financeira, ter ido levando em paralelo esse outro negócio. E da primeira vez eu não fiz, eu fui com tudo. Sim, sim. Então não é sobre não sair, é como sair, né? Uhum. E você tocou num ponto que eu vejo muita gente falando. Ontem, inclusive, eu vi um vídeo de uma pessoa bem famosa nos meios digitais e até físicos, né? Falando assim, que se você hoje não está faturando aí, sei lá, 20, 30, 40 mil reais por mês, é porque você não está sabendo utilizar a sua inteligência ou não tem inteligência suficiente. Cara, isso me revoltou tanto, porque são vendas de fórmulas e de coisas que Ah, assim, na prática não é assim, né? Então, e eu vejo muitas pessoas falando assim, não, tem que queimar a ponte. O que é queimar a ponte? Larga só, joga tudo pro alto e vai empreender. Ou joga tudo pro alto e vai atrás do seu sonho, né? Pessoas falando assim, tipo assim, né? Aquelas famosas frases, foguete não dá ré, né? Porque, tipo assim, uma vez que você foi, não volta mais. Isso traz uma pressão enorme, muito mais do que a gente, né, que está nesse movimento, a gente já nos pressiona muito. Você mesmo contou que você tinha uma situação financeira, você tinha uma carreira sólida, e aí quando a gente vai para esse movimento, né, da forma equivocada, precisa dar certo, tem que dar certo. A gente fica, né, com aquela coisa, como assim eu vou largar o CLT agora que eu larguei, tem que acontecer. E o que eu vejo e que eu defendo é um pouco do que você falou, assim. Então, assim, não é sobre sair,
É como você vai sair. Então, é criar situações, entender que é um processo, né? E fazer com que essa transição se torne leve. Porque senão é muito injusto, né? Com você, comigo, com a pessoa que está aqui nos ouvindo, que está buscando isso, né? Então, eu acho que é muito legal você trazer essa visão, né? De que, poxa, lá atrás, se eu tivesse a maturidade, eu teria feito de formas diferentes, né? Eu teria feito de uma forma um pouco mais estruturada, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar as pessoas que estão começando a pensar nisso agora, ou até mesmo estão nesse movimento, né? Entre um ponto e outro existem várias possibilidades, né? E muitas vezes ter o apoio, como você falou, estar num ambiente onde as pessoas já passaram por isso ou estão passando, é buscar um fortalecimento, porque na minha visão a dor maior de quem está fazendo uma mudança, uma transição, é a insegurança. E a gente só trabalha a insegurança se fortalecendo, melhorando a autoestima, né? Melhorando o entendimento de quem nós somos, né? Se apropriando de nós mesmos, tendo coragem. Isso não é assim, né, Thalita, de uma hora para outra. É muito legal você falar isso assim. Você acredita assim que de alguma forma, né, é, fazendo essa mudança, né, do jeito que você fez, que deu certo, o que, que foi, quais foram os pontos que mais te ajudaram nesse movimento, assim? Então, sei lá, você falou dos seus mentores, você falou de coisas que você foi atrás, você falou de, poxa, comecei a ter uma insegurança financeira e eu voltei, né, me abrir para um caminho intermediário, assim. Então, dentro dessa jornada que eu vejo que é de sucesso, porque assim, as pessoas acham que sucesso é você sair de um lugar para o outro sem ter desafios, né? Sem ter caído muitas vezes. Mas não, sucesso é o quê? Você chegar naquele lugar que você sonhou algum dia, independente do caminho que você traçou. E isso, quando eu olho, Thalita, não sei se você tem essa visão, mas se não tiver, eu preciso, né, reforçar que hoje você tem um sucesso, uma carreira de sucesso. Tenho certeza que está longe da onde você ainda almeja chegar. Mas se a gente olhar para essa trajetória da Thalita de 12 anos, você tem sucesso, né? Então, o que você acredita que te ajudou assim, né? Ou coisas que você falou, não, a partir do momento que eu, sei lá, busquei um mentor, as coisas melhoraram muito. A partir do momento que eu fui para um caminho intermediário, o que, que você acha que dentro dessa jornada de desafios te ajudou para você chegar no sucesso que você tem hoje? Olha, sem dúvida essa parte de ter um mentor foi fundamental. Até quando eu voltei para a CLT, porque se eu tivesse voltado para a CLT, mas não tivesse continuado fazendo parte de grupo de mentoria, onde tinha pessoas com negócios como o meu, fazendo parte desses ambientes, eu teria desistido e ficado só lá. Então, isso fez eu não desistir. E Legal. ter um objetivo muito claro do que eu queria. E acho que assim, o meu objetivo, Jorge, ele não estava e não está num cargo, em um formato, tipo, eu quero ser, sei lá, a maior empresária do Brasil. Não que isso ia ser ruim, é muito bem-vindo, não estou descartando, não é isso. E Mas pode o até meu se tornar, né? pode vir que eu aceito. Mas o que me motiva é o estilo de vida. Quando eu faço a âncoras de carreira, quando eu conheci essa Uhum. ferramenta, quando saiu que a minha âncora era estilo de vida, eu falei, com certeza, é isso mesmo. Porque o que me motiva, mesmo assim, quando eu tive, depois que eu saí pela última vez da CLT, e tive baixas no meu negócio, e tive medo de ter que voltar novamente, o que me motiva é pensar no estilo de vida que eu quero ter, no estilo de vida que eu tenho, de não querer trocar esse estilo de vida. Como eu falei, eu gosto muito daquela carreira lá. É uma coisa que brilha meus olhos, que eu acho legal, que eu gosto do movimento. Eu não acho carreira na CLT uma coisa
que é a pior coisa do mundo, que o melhor é empreender. O melhor é empreender para o estilo de vida que eu busco. Para o estilo Exatamente. de vida que outra pessoa busca, pode ser que a carreira no CLT seja a melhor coisa. Nossa, Então, você tocou num ponto muito importante, Thalita, porque assim, às vezes as pessoas acham que o empreendedorismo é a solução para os problemas dela. Só que o que você está me dizendo é que assim, você tinha um propósito e uma clareza do que batia forte no seu coração, que era o estilo de vida, certo? Então, o estilo de vida que você buscou, ou seja, o propósito que você buscou, está fazendo com que você tenha outros benefícios. A questão financeira, você sim está se tornando uma empreendedora, uma empresária, né, onde as pessoas se espelham, mas nada disso era, vamos dizer assim, o propósito inicial. Isso precisa ter, as pessoas precisam ter muito claro isso, porque eu acho que é essa falta de clareza que faz com que as pessoas se embananem muito no início ali, né? Que foi um pouco do que eu vejo, né? Do que às vezes em determinados momentos também, né? Como se o meu propósito fosse fugir do CLT e na verdade não era esse o propósito era outro, né? No meu caso também. E na hora que eu descobri tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais leve. Então hoje eu consigo viver, e eu acho que você também, às vezes a gente trabalha até mais do que a gente trabalhava no CLT, com certeza. só que a gente tem leveza nisso tudo, porque nós estamos atrás do propósito certo. No seu caso é o estilo de vida, né? No meu caso é mostrar para as pessoas que é possível, né? É, eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, que eu me realizo na realização das pessoas. É um negócio assim que às vezes parece até, tipo assim, eu tô me massageando meu ego, mas de verdade, assim, né? Eu tô criando uma ilusão, mas de verdade. Se existisse uma máquina que medisse a satisfação de uma pessoa e se conectasse em mim, e, por exemplo, quando eu vejo você abrindo, né, uma outra frente de negócio, né, desbloqueando coisas, cara, se pudesse medir o quanto eu me realizo, é um negócio assim surreal, né? Mas é um propósito que não é ficar rico muitas vezes, né? Ou ser que nem você falou, o maior empresário, né? Então assim, as pessoas precisam caminhar para descobrir esse propósito e uma vez descoberto isso, você vai perceber o quanto as coisas ficam mais leves. E outra coisa que você falou, Thalita, o que eu já peguei de cliente que queria empreender, sumir do CLT, e a partir do momento que ela começa a se descobrir, que ela começa a entender que é possível, dentro do CLT, ter um estilo de vida diferente, um momento de carreira diferente, ela, como se ela fizesse as pazes. Eu tenho uma cliente, cara, essa é muito emblemática, que ela veio e falou assim: Jorge, eu preciso sair do CLT, eu quero ter filho, eu quero, eu não aguento mais. Ela tinha 11 anos de empresa. E se eu te falar que depois do processo, e hoje ela está no CLT, na mesma empresa, ela engravidou, ela está feliz, ela fez muitas coisas diferentes que ela não tinha, eu acho que, segurança para fazer, e ela está super feliz. E pensa, qual que era na visão dela lá no início? Eu preciso sair daqui porque isso aqui está me matando. E ela foi se descobrindo e entendeu aquilo, né? E da mesma forma, tem gente que fala assim: não, eu estou empreendendo, eu não aguento mais. Eu preciso arrumar um emprego. Eu preciso, né, ter uma paz de espírito financeiro, uma segurança, porque a gente tem essa falsa impressão de que o CLT é o ambiente mais seguro do mundo, né? E aí ela começou a trabalhar, começou a perceber, encontrou um propósito e fez as pazes com o empreendedorismo e tá lá hoje felizona. E tipo, não, era isso mesmo. E ouvir você falar dessas questões é importante, porque poucas pessoas falam, né? Muitas, eu vejo que hoje no mercado, de forma geral, né? E quando eu falo mercado, é na nossa sociedade, no mercado de trabalho como um todo, que as pessoas vendem o que a outra quer escutar, independente de entender o que a pessoa precisa, muitas vezes, né?
E isso machuca, sabe? Eu acho que em algum momento te machucou, me machucou também. Então, é muito bom você falar assim que ó, o empreendedorismo não necessariamente vai ser a solução dos seus problemas, como também o CLT muitas vezes não vai ser. A solução dos seus problemas é você caminhar e entender, buscar clareza nesse processo. Você acha que é nesse caminho, Thalita? O que você pode dizer aí de tanto de coisa que eu falei aqui, que eu já estou falando mais que eu me dá conta? Não, é exatamente isso, Jorge. Eu acho assim que durante muito tempo, carreira foi a minha vida, minha motivação, meu tudo era carreira, sabe? Hoje eu vejo que a minha vida não é só a carreira. A carreira é uma das coisas da minha vida. Então, isso me trouxe muita leveza mesmo. Quando eu saí dessa posição, minha vida é a carreira. Ai, porque você precisa amar, ser apaixonado pelo que você faz. Aquilo é a sua carreira é a missão da sua vida. O seu propósito está ligado à sua carreira. Tudo antes, quando as pessoas vinham falar sobre carreira, era isso. Você tinha que trabalhar com algo que você ama. Aquilo que você ama tinha que trazer uma missão que você ia transformar o mundo, e o teu propósito tinha que estar ligado, era tudo relacionado à carreira. Isso dava um peso, porque assim, gente, não existe essa carreira mágica assim, porque você é um ser sistêmico. Você não é só carreira. Então, vai ter Exatamente. uma hora que a sua vida com, sei lá, seu relacionamento não vai estar legal. E isso vai impactar a sua carreira. E não é porque a sua carreira é chata, que você não gosta, mas é porque o seu relacionamento não está legal. Assim como vai ter uma hora que a sua carreira não vai estar legal, isso vai impactar o seu relacionamento. Mas não é porque você não ama mais a sua esposa, o seu marido. É porque a tua carreira não está Exatamente. legal. E a minha vida, sabe? Mas eu acho que você olhar isso traz uma leveza danada. Que aí você vai começar a procurar, sim, uma carreira, independente de ser no empreendedorismo ou na CLT, mas que traga esse equilíbrio Uhum. que você busca. Legal. Não necessariamente precisa ser a carreira que você vai se tornar a Madre Teresa de Calcutá. E entender que Não, às vezes o que está fazendo sentido para você agora, daqui 5 anos, não faz mais. E tá tudo exato, bem. exatamente. Gente, há 10 anos atrás, se me falasse que eu ia ter uma agência de marketing, eu ia falar para a pessoa, você é louco varrido. Eu trabalhando com marketing, nem pensar. É muito legal você falar isso, Thalita, assim, que, que é um pouco que a gente precisa trazer para as pessoas, né? Então, assim, que é possível você curtir a jornada, que é possível, né? Você trazer a sua carreira para o lugar certo, porque tem gente que, como você falou, né? Ah, quem é você? Ah, eu sou, sei lá, dono de uma agência. Não, esse é um papel que você exerce na sua vida, né? Hoje você começou falando justamente isso, né? Ah, antigamente eu me denominava, né, como sendo meu cargo, mas hoje é muito mais que isso. Você é mãe, você é esposa, você é amiga, você é dona, sim, de uma agência de marketing. Então, eu costumo dizer que assim, você tem um armário cheio de casacos e você põe o casaco de acordo com o seu momento na vida ali. Então, meio-dia, eu vou botar um casaco de pai e vou receber os meus filhos que vão chegar da escola e eu vou estar ali. E ok. Depois passou, eu tiro esse casaco, ponho o casaco de empreendedor, vou atender uma pessoa, e assim a gente entende que é isso, sabe? Que são vários. Porque, de verdade, esse negócio que você falou tem um peso enorme. Porque hoje, quando eu encontro alguém e falo assim: olha, vamos supor que você não precisasse se preocupar com a sua carreira, com dinheiro, né? Principalmente com dinheiro, porque carreira, né, tem a ver com trabalho, é onde traz o sustento.
Se eu falo assim para a maioria das pessoas, se você não se preocupasse com dinheiro, o que, que você mudaria na sua vida? Você não tem ideia quantas pessoas falam, não, eu faria uma coisa diferente, eu trabalharia com uma coisa diferente. O peso que é a carreira dentro da vida das pessoas. Porque o mercado, o mundo, né, ele traz esse peso. Né? Ele traz essa coisa assim, não, que você precisa, né, ser bem sucedido numa carreira assim, e a gente compra essa ideia e vai deixando o resto para trás. Então tem várias mulheres, por exemplo, hoje bem-sucedidas profissionalmente, que não têm um relacionamento, que não tem filho, que não descansa, uma série de coisas, e homens também, né? Então a gente precisa entender essa questão assim. E, Thalita, você acha que existe um momento certo para sair do CLT? O que, que você acredita? Assim, hoje, depois de tanto 12 anos de experiência aí, vividas, de você ter conseguido sair, hoje está bem enraizada, bem firme ali na sua agência. Existe um momento certo? O que, que você imagina? Eu acho que tem um momento certo para cada um, sabe? Eu tive o meu momento certo, que não necessariamente seria o momento certo de uma outra pessoa. Legal. Mas eu falo assim, eu acredito muito naquela voz interior que existe dentro da gente, sabe? Tem gente que chama de sexto sentido, a voz de Deus dentro de você, intuição, seja o que for. Mas o fato é que quando a gente escuta de verdade, funciona, Legal. sabe? Teve uma frase que eu aprendi com uma mentora e que eu trago ela para minha vida, que é assim, ó, o que é de Deus é fluido. Se aquele caminho está fluindo, significa que você está na direção certa. Legal. Mesmo com tropeço. E assim, fluir não significa que está tudo dando certo. Não significa não ter desafios, né? Fluir significa que está sendo bom para você. Você está se sentindo bem no processo, apesar dos perrengues que vão acontecendo. Uhum. Então, você está no caminho certo. Então, o momento certo é esse, quando você estiver se sentindo fluido. E as coisas estão fluindo ao seu ponto de vista. Para mim, o que é estar fluido é uma coisa. Para o Jorge, o que é estar fluido é uma outra coisa. Isso Sim. cada um vai sentir dentro de si, sabe? Então, eu acho assim, o momento certo é esse. Só que você vai sentir. Você Não acha que é adianta. possível a gente caminhar, por exemplo, estou no CLT e quero empreender, quero criar um negócio. Hoje, com a sua experiência, você acha que é possível começar algo em paralelo? Com certeza. Se eu, na minha primeira experiência, quando eu comecei a empreender, o que eu faria era isso. E aí é perfil de cada um. Eu sou uma pessoa que segurança é um pilar muito importante na minha vida. Uhum. Então, e tem gente que consegue fazer as duas coisas pro resto da vida muito bem e não tem problema nenhum, sabe? Se em algum momento Aham. você olhar e falar assim, não, eu quero fazer isso, gostei, eu gosto dos dois, consigo levar os dois, é fluido dos dois, sabe? Sim, sim. Mas eu me senti, na segunda vez que eu saí da CLT, e foi muito mais leve para mim, por quê? Porque eu já estava com a agência, eu já tinha meus primeiros clientes. Então, a segurança financeira, por mais que eu não ia ter o mesmo salário que eu estava recebendo, mas eu já tinha um mínimo ali que era suficiente para patrocinar o mínimo que eu queria de estilo de vida. Legal. Eu ia te Então, perguntar isso, o que você faria diferente. Então é isso, você começaria algo em paralelo sim, para você ir sentindo, e no momento que você sentisse a segurança que você necessita, ou necessitava, você teria feito essa mudança de fato, né? exato. E é muito legal você Começar trazer do isso, sabe? Eu não porque tem gente que precisava está ter passando por isso esperado agora. sair. Tem gente que está passando por isso agora e fica assim, poxa, eu estou sentindo que eu preciso voltar para o CLT. E aí fica assim, não, mas se eu voltar para o CLT, o meu sonho, né? Então, assim, e tem gente que deve estar agora pensando assim, ah, já tá legal,
mas eu tô com receio de sair do CLT, né? Então, é muito importante a gente trazer as nossas vivências, porque não é algo que assim, a gente leu num livro, né? A gente viveu assim. Então, esse fato de você dizer que é possível começar algo em paralelo é extremamente importante, porque às vezes as pessoas ficam brigando com isso e perdendo muito tempo, sabe? Outra coisa que eu acho que você pode me dizer, é possível fazer duas coisas em paralelo e ainda ser leve? Sim, com certeza. Eu, assim, durante o meu retorno ao CLT, eu levei em paralelo a agência e a carreira que eu tinha, e de uma forma leve, sabe? O que Legal. precisa estar alinhado dentro de você, o que muitas vezes faz não ser leve, é você fazer coisas que vão contra o seu valor, seus valores. Então, por exemplo, eu tinha o meu horário de trabalho ali, por mais que eu trabalhasse em home office, eu tinha um horário de trabalho. E a empresa estava me pagando por aquilo. Uhum, Atender pessoas naquele horário ia me fazer me sentir muito mal, como se eu estivesse roubando a empresa. uhum. Estava sendo paga naquele momento para estar dedicada à empresa. Então, o que muitas vezes pode fazer ficar pesado é quando você começa a fazer coisas para essa carreira CLT que entra em conflito com os seus valores. Legal. Por exemplo, para mim, o valor era isso. Tipo, esse tempo é da empresa, então eu tenho que estar aqui. Se eu fizesse coisas ali, eu ia me sentir muito mal. Então, assim, naquela época, eu atendia os meus clientes em horários totalmente diferentes do que eu atendo hoje. Uhum. Era uma agenda totalmente diferente para eu conseguir fazer as coisas indo dentro desses valores. Então, é possível levar as duas coisas em paralelo, sim, desde que você não E entre de em forma conflito leve. com a luz. E de forma leve, né? E é legal você Exato. falar isso, porque às vezes as pessoas não sabem como fazer, né? E acham que é impossível, né? E outra coisa também, o ser leve não quer dizer que você vai trabalhar menos ou vai trabalhar exageradamente. Como eu falei para você, né? A gente estava comentando assim, hoje provavelmente eu e você trabalhamos muito mais do que a gente trabalhava no CLT. A gente tem muito mais compromissos, muito mais atividades, muito mais coisas para fazer, só que ao mesmo tempo é muito mais leve. Né? Então, leveza não tem a ver com trabalhar menos, não tem a ver com deixar de fazer as coisas, tem a ver com o propósito no qual você está fazendo aquilo, né? Que é um pouco do que você falou na live como um todo, assim, no sentido de entender de fato o que faz sentido. E quando você entende o que faz sentido para você, a leveza ela vem junto. Claro que existem técnicas, claro que existe organização, planejamento, uma série de coisas que muitas vezes, né, eu não sabia, você não sabia e agora a gente sabe. E talvez quem esteja nos ouvindo aqui também fala, mas como? Eu não sei como fazer isso. Então você falou lá no início que é importante aquilo que você está vivendo, você ter apoio, porque vão existir momentos onde você fala assim, eu não quero mais, vou desistir disso e não sei o quê. E aí vem alguém e fala, não, mas faz desse jeito, ó, tem um negócio aqui que você não está pensando, você não está olhando, e aí vem trazendo leveza para esse processo e você continua assim. É muito importante a gente falar isso. E tá ali, tá, olha aquela ação, mulher. Ó, eu tenho, assim, algumas perguntas que eu sempre faço para todos os convidados. Eu queria te sabatinar com elas agora, porque eu acho que vai ser muito importante, é muito legal, assim, a gente ter, né? E é uma marca aqui do nosso programa também. Então, eu queria que você me dissesse uma frase que você queria ter ouvido lá no início da sua carreira. Não estou dizendo nem em 2014, lá no início mesmo. Uma frase que você queria ter ouvido no início da sua carreira. Você tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? O que é de Deus é fluido. Eu Legal. acho que Essa essa frase, frase sim, de me verdade, é trouxe um negócio assim. muita paz. E é legal que você fala isso, porque a gente está falando da carreira, mas eu falo com a minha esposa sobre isso, né? Eu falo assim, às vezes a gente fala assim, vamos comprar, sei lá, vamos trocar de carro, vamos comprar uma casa, vamos viajar. E a gente fala, ó, vamos nos movimentar para fazer. Se começar a ficar fluido, é para a gente fazer. Se começar a dar tudo errado, a gente tem que parar e olhar, porque é isso também, né?
Então essa Exato. frase é muito, muito importante. Thalita, um ensinamento do seu pai ou de uma figura masculina que você leva até hoje na sua carreira. Ai, meu pai sempre fala assim, um pouquinho de hoje pode ser o muito de amanhã. Então faz hoje, é só um pouquinho. Caramba, meu, muito legal isso. Muito legal isso. Isso é uma coisa que eu levo dele. A Às vezes eu gente levo, quer. é só um negócio, vou deixar para amanhã. Aí eu vejo meu pai falando, um pouquinho de hoje pode ser o muito de amanhã. Isso é muito bom, viu? E o ensinamento da sua mãe, né, ou de uma figura feminina que você traz até hoje também para sua carreira. Ai, minha mãe tem muito um. Ah, isso vale a pena se estressar? Não, não vou. Minha mãe é uma pessoa muito calma, sabe? Brigar com a minha mãe. Então, assim, para ela entrar numa briga tem que valer muito a pena, sabe? Eu acho que esse ensinamento dela é uma coisa que me ajuda, sabe? Ó, vale a pena entrar nessa briga, nessa discussão? O que vai mudar na minha vida agora? Ou na vida de quem eu vou discutir isso? Ah, não vale a pena, então Verdade. não vou entrar. Tem um negócio parecido que eu falo com a minha esposa. Às vezes eu falo com a minha esposa, eu falo assim, Silene, faz sentido você perder tempo com isso? Né? O que que essa situação tá, tipo assim, tá te tirando, né? É um pouco do que você falou, assim, vale a pena eu perder tempo, me estressar com isso, porque às vezes a gente se perde com umas coisas que, assim, né, não faz sentido. Sua mãe é muito sábia em falar isso também, de verdade, assim, é um ensinamento muito, muito legal. Thalita, eu vou te pedir uma indicação de um livro. Pode ser um livro sobre transição, sobre carreira, mas pode ser um livro que você esteja lendo agora e que de alguma forma mexeu com você. Né? Nós somos desses que amamos ler. Eu acho que livro é o melhor custo-benefício para um aprendizado que existe hoje na face da Terra. Porque você às vezes não precisa nem comprar um livro, né? Se a pessoa te empresta um livro, você não gastou nada e ali você tem um ensinamento. Você tem um livro que você possa indicar para gente? Olha, eu trouxe aqui um livro que eu li no começo, quando eu estava empreendendo, que me ajudou, que é O Mito do Empreendedor. Ai, legal. Eu nunca Esse li, é eu um não li esse livro livro ainda, antigo mas eu já já, ouvi. mas assim, Uhum. ele é um livro que traz, para quem quer ter um negócio, é legal que traz bastante essa visão de estruturação de negócio, tá? E aí eu tomei a Uhum. liberdade de trazer dois. Por quê? Uhum. Porque esse aqui vai te ajudar na técnica, sabe? De estruturar Legal. negócio, essa visão. Mas o processo de autoconhecimento foi algo que me ajudou demais. E uma das ferramentas que mais me ajudaram foi o Enneagrama. E aí tem esse Uhum. livro aqui, que é a sabedoria do Enneagrama. Legal. Esse livro aqui é um livro para você ir, voltar, sabe? Fazer exercícios e se conhecer. Porque quando você se conhece, quando você se entende melhor, e aqui você. O Enneagrama é uma ferramenta muito legal de você, de autoconhecimento. Ah, muitas chavinhas viram aqui dentro e muitas coisas que você falava assim, nossa, isso faz sentido, mas fazia sentido, agora não faz mais. Legal, legal. É autoconhecimento, eu sou muito suspeito para dizer, porque foi a jornada que eu decidi encarar, porque é uma jornada, não tem fim, né? Só vai ter fim, na verdade, quando a gente não estiver mais nessa vida, que mudou a minha vida mesmo. E pelo que você está me dizendo, mudou a sua também. Eu acredito muito nisso. Quando a gente vai se conhecendo de fato, tudo se torna diferente, tudo se torna mais gostoso, tudo se torna mais firme. Você começa a ter autoestima, você começa a entender, né, a sua luz, as suas sombras, e você deixa de excluir partes de você para se apropriar delas e tudo muda assim, é muito assim, eu sou muito suspeito em dizer. Fico triste muitas vezes que é uma palavra, né, que muitas vezes é debochada, é trazido de uma forma, né, injusta, como se não tivesse valor, como se tudo fosse autoconhecimento. E na verdade é bem isso que eu acredito. Se você se conhece, tudo muda. Então é muito importante. E por último, Thalita, qual foi o melhor café da sua vida? E veja, não precisa ser o café mais gostoso, porque às vezes a gente toma cafés ruins, mas um momento ali que fez muita diferença, né? Então, assim, existe um momento que você possa compartilhar da sua vida que estava ali um café e que foi importante para você?
Jorge, café é uma coisa que eu gosto muito. Eu falo que a refeição do dia que eu mais gosto é café da manhã, sabe? Eu gosto de sentar, de colocar a mesa do café e tomar. Então, quando você fala assim, um café, eu acho que tem o momento do café para mim, sabe? É, na minha casa, quando eu era criança, eu lembro que os meus tios vinham todos para minha casa para o café da tarde. Então, Legal, na casa da minha legal. mãe até hoje, se você chegar lá, vai ter um bolo que ela fez prontinho para você sentar e tomar um café. Ai, adoro, adoro isso. Então, todo mundo passava em casa para. E então, assim, eu lembro daquele momento do café da tarde, meus tios passando lá, meu avô chegando lá, todo mundo contando história, conversando. E eu acho que esses cafés da tarde que tinham na minha casa uma coisa que me marcou muito. E que Legal. hoje, por exemplo, aqui em casa, no final de semana, eu sempre gosto de fazer uma mesa de café especial. Durante a semana a gente toma o nosso café, mas eu gosto de pegar e colocar aquele monte de coisa na mesa, e a gente sentar e conversar, porque eu acho que Conversar. são momentos de café. É, eu falo assim que sempre quando a gente senta numa mesa e tem um café ali, a gente aprende, a gente absorve, a gente solta muitas coisas, a gente compartilha. Esses momentos, né, às vezes parecem simples, mas são muito especiais. Muito bom saber que você faz uso disso também e que vários momentos da sua vida foram rodeados, né, em uma mesa, ao redor de uma mesa com café e que trazem lembranças e momentos significativos, assim. Então, por isso eu sempre também estou incentivando, né? Às vezes eu chamo as pessoas, vamos jantar, vamos, só falo, não, vamos tomar um café, né? Vamos se juntar para tomar um café, porque eu sei que são momentos muito especiais, assim. E Thalita, eu tenho uma surpresa para você. Eu estou aqui com o meu baralho sistêmico. Eu quero que Ah, você eu quero que você imagine ou intencione algo que você está vivendo, está buscando, né? E que você possa compartilhar de certa forma, porque eu vou me conectar com você, vou tirar uma carta e a gente vai ver se isso faz sentido, né? Então, assim, ó, pense em algo que talvez você esteja intencionando agora, ou esteja buscando, que você fala assim, Jorge, ó, eu estou buscando isso, sei lá, eu estou intencionando tal coisa, e eu vou me conectar aqui com você, vou tirar uma carta e nós vamos ver se faz sentido ou não para a gente fechar esse quarto, né? E te agradecer de certa forma por ter aceitado. A gente fez uma tentativa mês passado, como eu falei, que não foi tão boa e a gente sabe, né? A gente costuma dizer que foi como tinha que ser. Então, hoje foi o momento vamos dizer assim, o universo, Deus, aquilo que a gente acredita, resolveu, né, colaborar para que a gente estivesse junto e compartilhando com as pessoas essa sua trajetória e esses ensinamentos que, de fato, tenho certeza que vão ajudar muita gente. Bom, se concentra aí, eu vou tirar a carta, depois você me fala o que é e a gente vai ver se faz sentido, tá bom? tá bom. Ó, tirei a carta aqui. Eu quero que você fale para mim o que é, se você, né? Jorge, é isso. Vamos ver o que vai trazer para a gente aqui. Olha, o que eu intencionei aqui foi a expansão da agência. Legal. Então vamos ver aqui, ó. A carta veio assim, ó. Eu tive medo. Será que você teve medo, Meu Deus! Thalita, em expandir essa agência ou não? Com certeza, com certeza. E olha que legal, que está no passado, né? Não veio assim, eu tenho medo, eu tive medo. Então, o que eu posso dizer, né, e que eu sinto quando eu vejo que você está buscando a expansão, né, e esse medo vem, primeiro que é um passado. Então, assim, não precisa mais ter medo, Thalita. E eu percebo, né, porque eu também te acompanho mais de perto, que você está cada vez mais preparada para essa expansão. E uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, para as pessoas que me procuram, e até mesmo, né, olhando no espelho, é que o preparado não é o 100% que a gente sempre busca ou imagina. Né? A gente às vezes fala assim, pô, vou fazer uma transição, mas eu ainda não estou 100% preparado. Né? Eu quero expandir o meu negócio, eu não estou 100% preparado. E eu estou falando isso para você, mas falando para mim também.
né? Porque eu busco uma expansão também dos meus negócios, de uma série de movimentos, de coisas assim, e às vezes a gente fica, pô, mas eu não estou preparado 100%. Mas veja, uma frase que eu gosto muito é dizer assim, ó, as oportunidades chegam para quem está pronto. Só que o pronto não é 100%, porque o 100% você só vai chegar nesse 100% a partir do momento que pronto, você começar a ir para esse lugar. Então, talvez hoje você olhe para essa expansão e fale assim, mas eu não estou pronta ainda 100%. Mas se ela está acontecendo, se ela chegou até você, é sim, porque você está pronto. 60%, 70%, não importa. Então, a partir do momento que você olhar para essa expansão e abraçar ela, o restante que falta, ele vai chegar. E o medo não é mais um motivo para te segurar nisso, tá? E gostei muito da carta, gostei muito de saber que era isso que você estava intencionando. E a gente conversou recente, né? Eu falo que você está numa crescente muito boa, assim. Então, é isso. Você está pronta, Thalita, para essa expansão. E que a gente comemore muito, que a gente Com certeza. compartilhe muito. E de verdade agradecer muito a sua paciência, né, de estar aqui comigo pela segunda vez e de ter topado essa conversa. Como eu falei, é muito importante. Né? Porque eu falando, né, vamos dizer assim, eu trabalho com isso, as pessoas às vezes escutam e falam, ah, mas ele está falando isso porque ele trabalha com isso. Né? Então, por isso que eu gosto de trazer pessoas que trabalham com outras coisas, que viveram processos parecidos com aqueles que eu falo que é possível, né? Como você mesmo disse, é possível, né? Fazer coisas em paralelo, com leveza, e não sei o quê. Então, assim, eu vou abrir agora o espaço para você falar dos seus projetos, falar da sua vida, falar do que você quiser, né? Essa live ela vai ficar gravada no meu Instagram por 24 horas. Todos os cafés ficam gravados por 24 horas. Depois eles vão para a plataforma da comunidade e você não precisa estar na comunidade para ter acesso não só a esse programa, como a todos os demais. Então entra lá no meu perfil, se cadastre, você pode depois assistir esse quarto com café, os demais e os futuros também. Thalita, é com você, minha amiga. Obrigado mais uma vez e diga o que você quiser que o momento é seu. Eu tenho a agradecer, assim, fiquei muito feliz com o convite mesmo, assim, você é uma pessoa muito importante nessa minha jornada como empresária, não só na parte de ser um cliente querido aqui, mas também na parte que você vem me auxiliando aí dos bastidores também no crescimento da agência. Então, assim, é só muita gratidão mesmo que eu quero deixar e recomendar também, gente. Se você está precisando de um mentor, o Jorge é sensacional, uma pessoa muito humana, que não é aquela pessoa que vai olhar simplesmente para o teu objetivo profissional, mas vai olhar o ser humano que está por trás daquilo ali, sabe? Eu acho que isso é único. Ó, e você falou de mim, eu vou falar de você, que você está meio acanhado em falar de você, mas olha, você que está iniciando nesse processo, você que já tem um negócio, você que está precisando expandir o seu negócio e não sabe como fazer isso, né? Se você está precisando de uma agência de marketing, se você está precisando melhorar o seu posicionamento nas redes sociais, Thalita é a pessoa certa, ela e a agência dela. Porque, como eu falei para vocês lá no início, ela não é só mais uma agência de marketing como tantas que existem, né? Ela também tem um olhar humano, ela também tem um olhar sistêmico. E só para vocês entenderem do que eu estou falando, eu utilizo a agência de marketing da Thalita para mim, para o instituto, para a comunidade. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. Então, se vocês quiserem ter um auxílio maior nesta área de crescimento, de posicionamento no mundo digital, até mesmo nas questões físicas de marketing que você precisa, a Thalita é a pessoa certa junto com a agência dela e com as pessoas que trabalham com ela. Porque eu sou suspeito, sim, mas eu utilizo esse trabalho e se não fosse a Thalita lá atrás me auxiliar nisso, eu não sei se eu estaria no digital ainda. Então eu vou deixar o arroba dela marcado aqui nos stories. A Thalita, assim como eu, é uma pessoa extremamente acessível, né? Tanto que esses dias a gente se juntou com com uma outra pessoa que está nesse início de movimento no marketing e ela contribuiu muito assim. Então fiquem à vontade em chamá-la também.
E é isso, Thalita, muito obrigado mais uma vez. A gente está Agradeço. sempre junto, em conjunto, então se você precisa, vai lá no Instagram da Thalita, da agência, chama ela e com certeza ela vai aparecer aqui mais vezes também. E é isso. Boa quarta-feira para vocês. Para você E também. não esqueçam que o momento melhor para você fazer a sua transição é o momento que você sente. E eu sinto que esse momento é o agora. Né? Sinta de fato. O agora não precisa ser um movimento muito grandioso, mas um passo pequeno que você dê na sua trajetória, ele já vai ser o suficiente para trazer outros movimentos. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo Quarta com Café. Super beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.